Vamos ver agora tipo de contrato. Tipo contrato também uma entidade persistente, então temos uma tabela aqui na base de dados. Aqui está, na verdade, os campos são muito parecidos com aquele que a gente encontrou, com aqueles que nós encontramos nas tabelas ou na tabela tipo serviço. Então a gente espera que a classe, tanto a classe quanto a entidade persistente, sejam, tanto a classe quanto o arquivo de configuração, melhor dizendo, sejam muito parecidos. Tipo contrato, aqui está a classe, né? Apenas as 4 propriedades, e assim como em tipo de serviço, empresa DTO é um objeto também, é uma outra classe, né? E como empresa é uma outra classe, então a gente vai ter uma propriedade de mapeamento many to one. Nós temos então aqui a Hibernate Mapping, o Assembly identificado, o namespace, né, onde a gente encontra esse arquivo de configuração. Nós temos aqui também a classe, tipo contrato DTO e a tabela ao qual ela está vinculada, que é a tabela para o qual o Hibernate tem que fazer a vinculação. Tá? Nós temos aqui o mapeamento da chave primária, da entidade persistente empresa e das duas propriedades nome e descrição. Muito bem. Então essas daí, deixa eu ver se a gente tem dados na tabela. Sim, temos um registro, né, de teste. Então esse daí são os nossos, são as nossas, nosso arquivo de mapeamento e nossa entidade persistente. Agora a gente vai olhar a interface do serviço, né? Observe aqui na entidade persistente que a gente também não tem o membro de dados, nem o contrato de dados definidos, porque quando isso aí não está explicitamente definido, o próprio WCF adiciona automaticamente. Então, em relação a tipo contrato, nós vamos ter as 4 operações que foram definidas também para tipo de serviço, que são exclusão, salvar ou atualizar, né? Seleção da listagem completa, né? Dado um determinado filtro, e a seleção por página, também dado um determinado filtro, um registro inicial e uma quantidade máxima de elementos na consulta. Vejamos como ficou essa implementação aqui no serviço, na classe que implementa a interface de serviço. E aqui então nós temos a implementação dos 4 métodos, né? Exclusão de tipo de contrato. Aqui está. Recebo o contrato a ser excluído como parâmetro. Abro um bloco using. Obtenho uma seção aberta com a base de dados. Tá ok? Instancio o DAO. Né? Chamo a exclusão, passando o tipo de contrato como parâmetro. Chamo um session.flush e retorno o resultado 0. Salvar ou atualizar contrato, né? Também passo o parâmetro tipo de contrato, abro um bloco try-catch, abro um bloco using, abro uma sessão com o Hibernate, declaro meu DAO genérico e aí chamo em cima do DAO genérico o save or update, né? Do tipo de contrato, chamando um session.flush para finalizar. Lembrando que essa operação vai salvar, vai persistir um novo registro na base de dados, caso não exista, ou então vai atualizar o registro existente. Na sequência eu tenho o select tipo de contrato, né? Que eu passo um tipo de contrato como parâmetro. Tá ok? Abro um bloco try-catch, abro a listagem, né? Abro uma seção com a base de dados,
E aí então eu instancio meu novo NBNate DAO de tipo de contrato DTO. E aí chamo o método select desse DAO para retornar o resultado, né? Filtrando pelo objeto que veio como parâmetro. O último método deste serviço, né? Deste conjunto de operações dessa classe de serviço, é a seleção por página, onde então eu recebo um primeiro resultado que eu quero na minha listagem, a quantidade máxima, e aí o objeto de filtro. Tá ok? Mesma coisa, declaro uma listagem com resultado, abro o bloco using, abro uma seção, né? Aqui está a abertura da seção com a base de dados, instancio meu DAO genérico, e aí então eu faço a seleção dos resultados por página, filtrando primeiro a quantidade máxima e o tipo de contrato. Tá ok? Vamos executar aqui para fazer o teste, ver se está tudo ok. Fazer seleção de tipo de contrato, lembrando que eu tenho um registro na minha base de dados. Aqui está, descrição teste tipo contrato. Se por acaso aqui na descrição eu botar uma letra X, por exemplo, não deve retornar nenhum elemento, né? Observe que é comprimento zero, ou seja, não retornou nenhum elemento. Por quê? Porque eu não tenho nenhum elemento que contém a letra X na descrição. Tá ok? Observe que a descrição não contém, do único elemento que está registrado na base, não contém a letra X. Então, dessa forma, eu verifiquei que o meu teste tipo de contrato está correto. Tá ok? Em relação ao tipo de contrato, era isso. Na sequência, a gente vai continuar analisando as entidades persistentes.